Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez agradecendo ao nosso Deus pelas maravilhas que Deus faz. Vocês podem estar vendo aí, perguntando: nossa, irmão Sérgio, onde o irmão está? Não cheguei ainda ao terceiro céu não, irmãos. Eu e o Paulão estamos aqui na terra ainda, mas estamos aqui dentro do CTA, estamos aqui na beira do lago do CTA. Alguns já devem conhecer, outros não. Mas nós estamos aqui hoje para fazer uma EBD diferente. Talvez os irmãos saibam que nós, nesse momento de pandemia, nós estamos tomando alguns cuidados, né? E até como uma experiência, né? Uma situação nova, para a gente não ficar sempre na mesma coisa, buscar um cenário diferente, né, Paulo? É legal também para a gente levar para vocês que estão em casa uma outra visão, né? Talvez tenham muitos aí que não estão podendo tá saindo toda hora para estar num momento de tranquilidade assim que a gente está aqui. Então que sirva aí de alegria para os irmãos, de motivação, de saber que o nosso Deus é esse Deus que produz essas coisas aqui que não dá nem para a gente descrever, né, Paulo? Essa beleza dos pássaros passando aí, o lago, um dia lindo, maravilhoso como esse. Né? Agradecer a presença do nosso irmão Paulo aqui, consegui trazer ele, né? Coitado, acabou de sair do serviço, mas está firme e forte aqui para gravar essa aula com a gente. Irmãos, e como sempre, nós vamos começar orando. Paulão está aqui hoje com o violão, vai nos agraciar com um louvor depois. Então, eu peço que você feche seus olhos aí. Embora essa aula não esteja ao vivo, vai estar gravado, mas que vocês compartilhem conosco e façam seu momento de oração. Ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, louvar e engrandecer o teu santo nome. Deus, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor. Ó Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Sabemos, ó Deus, que Tu é Deus de ontem, do hoje e da manhã. Ó Pai, diante dessa autoridade, diante dessa Sua soberania, diante dessa Tua misericórdia, Deus, é que nós nos colocamos mais uma vez à Tua disposição, Deus, para aprender de Ti, para ser alimentados com Teu ensino espiritual, com a palavra que nos conforta, com a palavra que nos renova, com a palavra que nos sustenta, com a palavra que nos guia. Ó Deus, e já queremos mais uma vez pedir e colocar diante do Teu altar que o Senhor console todos os corações que se encontram aflitos nesse momento, seja por qualquer motivo, Deus, por motivo de saúde principalmente, por motivo às vezes financeiro, por motivo de relacionamentos, ó Deus, mas que o Senhor traga um renovo nessa manhã, na hora que as pessoas estiverem ouvindo essa aula, Pai. Pedimos por saúde, clamamos por saúde sobre a liderança da nossa igreja, sobre todos os membros da nossa igreja, Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um, aqueles que já se encontram enfermos, o Senhor possa estar curando e libertando agora, aqueles que, Pai, ainda gozam de boa saúde, que o Senhor preserve essa boa saúde, revestindo a tua igreja com o teu santo óleo, o teu santo poder, Deus. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Paulão, vamos cantar um louvor aí para a gente incentivar os nossos irmãos que estão lá em casa e fazer com que eles lembrem que nós servimos a um Deus maravilhoso. Pode soltar a voz aí. Te louvar, te agradecer a tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que nos faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Crê, meu irmão, crê nesse Deus que te fortalece, te sustenta. Tudo posso, Deus me fortalece.
as coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Aleluia. Glória a Deus. Fará. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Semana passada, se os irmãos lembrarem, nós começamos a Efésios capítulo 4, e o tema da nossa lição, vou só dar uma colinha aqui, é unidade, serviço e crescimento. Então, se vocês voltarem também lá na transmissão da aula passada, vocês vão ver que nós fizemos a leitura do capítulo 4 e iniciamos ali com um breve resumo do que eu vou falar agora. Então, nesse capítulo 4, nós vimos o quê? No começo ali, dos versículos 1 ao 6, Paulo faz um chamamento à igreja, lembrando que a igreja, para ser madura, ela precisa estar unida em crescimento e em serviço. Ele lembra aos Efésios e lembra para nós nos dias de hoje que nós precisamos andar de maneira digna, ou seja, nós temos um comportamento cristão a seguir, ela precisa demonstrar sinais de maturidade, que são eles a humildade, a mansidão, a longanimidade, a tolerância mútua, o amor e a paz. Eu vou depois comentar de novo cada um desses tópicos. E lembra também que nós somos um só corpo em Deus. Então, Paulo, na primeira semana, Paulo, o apóstolo não, esse que está aqui, Paulo fez essa lembrança. E eu queria lembrar para vocês o seguinte, vamos ler de novo, eu vou ler aqui, vocês se puderem acompanhar na tua casa, nós vamos ler de novo o capítulo 4, dos versículos 1 ao 16. Então diz assim, Paulo, no capítulo 4 de Efésios, diz assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito do vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso disse, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, para que dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, hoje nós vamos continuar para poder terminar esse tema que Paulo diz sobre a unidade da igreja. E relembrando aqui os tópicos, como eu falei da semana passada, o que é importante a gente saber. E eu vou reler e depois vou deixar uma pergunta para vocês, que já foi feita durante a semana, a Flávia distribuiu nos grupos aí. Mas aqueles sinais de maturidade que nós comentamos, e eu vou pedir a opinião do Paulo aqui também, depois do louvor ele vai falar, mas eu queria que vocês lembrassem que humildade, como eu comentei semana passada, não é questão de você andar todo esfarrapado, todo de qualquer jeito,
Humildade, na verdade, é você não pensar nas coisas, em fazer as coisas para as pessoas, só pensando em você. A humildade é você fazer as coisas para as pessoas, considerando as pessoas em primeiro lugar do que você mesmo, né? Independente do seu nível de riqueza, do seu nível de conhecimento, do seu nível de estudo, ser humilde é você fazer as coisas pensando nelas primeiro e não em você, né? A mansidão é aquela questão de você poder fazer as coisas de maneira controlada, com domínio próprio, né? Jesus ensinava com mansidão. Eu até usei como exemplo, você vê, por exemplo, um elefante quando tem lá o treinador, você fala, irmão, mas é treinado, mas mesmo assim, o elefante com aquele tamanho todo, quando tem um treinador lá no circo lá, que ele vai botar o pé em cima do treinador, ele sabe a força que ele tem que controlar daquele tamanho todo para não esmagar a pessoa. Então, mansidão também é você saber ter o seu domínio próprio para você não magoar as pessoas, não machucar as pessoas, né? Não é porque você tem conhecimento da palavra, não é porque você sabe da diferença que Cristo fez na tua vida que você vai agir com arrogância e grosseria para tratar as pessoas. Longanimidade, né? É você poder ter o espírito assim, aquela paciência esticada, né? Você poder ter justamente tranquilidade na hora de tratar com as pessoas, porque Deus teve essa tranquilidade, tanto é que Jesus foi e suportou todo o pecado ali na cruz, por conta das nossas vidas. A tolerância mútua não é quer dizer aquele negócio, aquele cara é chato, eu tenho que aguentar ele. Não, não é isso. Mas é você tratar aquela pessoa como alguém que precisa ser alcançado e que Deus também, da mesma maneira que te alcançou, quer alcançar aquela vida. Então é você procurar fazer as coisas para essa pessoa, ainda que essa pessoa não te trate bem, mas com maneira amorosa, tranquila, né? Sabendo que, justamente como eu acabei de falar, que Cristo suportou todas essas dores na cruz, para mostrar o grande amor do Pai por nós. Amor, né? A maior expressão da manifestação de Deus, a graça, de nos dar a vida. Então, você saber amar as pessoas. Eu comentei dos 4 tipos de amor já em outras aulas. O amor eros, o estorge, o amor filho e o amor filhos e o amor ágape. E o amor ágape, que é o amor completo de Deus, aquele que não cobra nada, esse é o tipo de amor que a gente deve exercer. É difícil, mas a gente, no mínimo, o amor filho, que é aquele que a gente tem filhos, entre irmãos, entre amigos, esse a gente tem que procurar exercer de maneira constante. E a paz. A paz, até Romanos 12, 18, que nós temos que, se possível, viver e procurar ter paz com todos, porque senão a gente não vai ver a Deus, certo, Paulo? Paulo, antes de você tocar o louvor, eu vou deixar uma pergunta para os irmãos responderem amanhã no chat, depois você responde também do louvor, mas eu queria, ouvindo isso sobre humildade, mansidão, longanimidade, tolerância mútua, amor e paz, qual dessas 6 características você acha mais difícil para a gente exercer? Enquanto você toca o louvor, você vai pensando e você em casa vai respondendo durante o louvor no chat. Eu vou estar amanhã ao vivo, né, no chat com vocês durante a exposição dessa aula, comentando. Então, escreve aí qual dessas características você acha mais difícil de exercer. Vamos frente. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos
a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Amém, Senhor. Consagramos todo nosso ser a ti. Amém, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus a que nós ofertamos todas as coisas, que nós coroamos todas as coisas, porque Ele é Deus de ontem, do hoje e do amanhã. Você já deve estar respondendo, e eu, Paulo, o que você acha mais difícil aí de humildade, mansidão, longanimidade, tolerância mútua, amor e paz? Qual que você acha mais difícil de exercer? Antes de mais nada, bom dia aos irmãos. Eu não A deixei paz nem do você dar Senhor. bom dia para os irmãos. Faz parte. Ok. O que acontece? Dentre essas qualidades, que são qualidades, né, que devem ser inerentes ao cristão com um tempo de vivência em Cristo maior, eu acho que a humildade é uma das mais difíceis. Não digo para mim, né, eu também não digo que eu sou um cara humilde, mas eu entendo a humildade como algo que, se uma pessoa chegue para você com uma dada informação e você tem uma informação correta sobre aquilo, né, tem conhecimento próprio, né, Sim, domina a informação. domina a informação, mas mesmo assim você contorna a situação para que você não seja uma pessoa arrogante e não Entendi. despreze aquilo que a pessoa está falando, né? Então, acho que você exercer humildade nesses momentos, principalmente, ainda mais quando a pessoa vem de certa forma, com um posicionamento arrogante, e você contornar a situação e trazer um conhecimento de forma que você mostre que você saiba aquele assunto, né? Eu acho que é um dos umas situações mais difíceis assim Entendo. para exercer. Então, acho que a humildade, né, da forma correta da palavra, é difícil. E eu acho interessante o seguinte, eu acho, para mim, por exemplo, a mansidão. E para vocês verem em casa, irmão, como Deus é bom, né? Deus não me fez fortão assim que nem o Paulo, não. Porque eu acho que eu, para ser um cara manso, eu tinha que ser realmente fraquinho. Porque se eu fosse forte, eu já ia crescer dando porrada em todo mundo, descendo sarrafo, entendeu? Então Deus é realmente E é inteligente. engraçado que eu ia E falar que você eu é um sou cara, tranquilo. você é um Eu cara sou um tranquilo. cara Você tá vendo como tranquilo. é? Deus te deu, né? Você deu aquele poço de tranquilidade, como a gente diz, porque tem gente que a gente brinca que tem o pavio embutido, a pessoa já estoura antes de chegar. E eu sou um cara que eu acho que a mansidão para mim é um pouquinho mais difícil, né? Às vezes os irmãos podem me ver brincando tudo, mas eu sou um cara muito agitado, os irmãos já perceberam. E eu sou um cara assim que, dependendo da situação, não precisa muito não para me tirar de sério, entendeu? É lógico, não vou sair brigando, batendo em ninguém, mas que eu fico incomodado, eu fico, e muitas vezes eu dou resposta atravessada para as pessoas, né? E isso é, algo que a gente precisa corrigir. Irmãos, continuando a nossa aula, no versículo 7, no versículo 6, como eu falei, Paulo chama, que a gente fala que é um só Deus e Pai, no qual é todos, sobre todos, e age por meio de todos, está em todos nós. Então, como igreja, para a gente poder caminhar junto, viver junto, nós temos que ter essas qualidades que nós acabamos de falar. Se a gente tem dificuldade, como o Paulo comentou dele, de ser humilde, de ter mansidão, nós temos que tratar, pedir para que Deus cuide e trate com isso dentro da gente. Por quê? Porque no versículo 7 fala que a graça nos foi dada por Deus. E através de um dom de Cristo. O dom Qual foi o dom que Cristo teve? Cristo, quando ele morreu ali na cruz, ele diz no versículo 7, que ele subiu os alturas e levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. O que é isso? Até domingo passado, o irmão Milton, o pastor Milton, comentou, comparando da questão a gente falou de uniformidade e unidade. Eu passei um vídeo lá para os irmãos dele, e uniformidade, ele falou da questão do exército romano, que era difícil vencer porque eles atuavam tudo junto. E levar cativo, quando Paulo fala aqui que Cristo levou cativo,
naquela época, principalmente, quando os povos eram derrotados, o exército levava um acorrentado atrás do outro, levava cativo. Mas Deus nos levou cativo, nos tirou do cativeiro da morte eterna, mas nos levou junto, não preso, mas todos juntos, em união, para viver com Ele na eternidade. Só que para isso Ele também não está querendo levar a gente só como uma população. O versículo fala que Ele concedeu dons aos homens. E é nisso que a gente vai falar hoje. Porque os dons que Deus nos concedeu é para o serviço. Então, você ser igreja não é só você ter uniformidade, mas você precisa não só ter maturidade, mas você foi chamado para trabalhar. Né? Então, se a gente for pegar um momento como esse de quarentena, de isolamento, que agora está melhorando, mas se a gente for pensar que eu não tenho nada que fazer na igreja porque eu não sou levita como Paulo toca na igreja, ou eu não tenho uma função de professor, ou eu não sou pastor. Não, meu irmão, todos nós somos corpo. Nós vamos ver isso hoje. Todos nós temos função na igreja. E todos nós temos um papel importante, porque foi Cristo que nos deu o dom. Não é o pastor, não é a pastora, não é ninguém que nos ensinou. Quando você resolveu aceitar e se entregar a Jesus, você abriu seu coração para esse dom. Então você tem que deixar que Deus trabalhe na sua vida. Porque esse é a forma com que temos para manifestar a graça e a paz de Cristo. Aí, Paulo, se você quiser ler aí, tem aí no item aí sobre serviço ali, acho que na página anterior. Leia aí, ali, a unidade de Cristo. O que diz essa unidade cristã aí na revista? Leia para os irmãos ler essa parte aí, esse primeiro parágrafo aqui. A unidade cristã surge da unidade do nosso Deus. Nesses 3 versículos encontramos 7 vezes a palavra um. 3 vezes faz referência à Trindade. Um só Espírito, um só Senhor, Jesus, e um só Deus e Pai de todos. E as outras 4 vezes dizem respeito à nossa experiência cristã, que, evidentemente, está diretamente relacionada às 3 pessoas da Trindade. Vamos resumir assim. Pode ir, continue. Há um só corpo, porque há um só Espírito. Há uma só esperança, uma só fé e um só batismo, porque há um só Senhor. Há uma só família cristã que abrange a todos, porque há um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Muito bom. Então, irmãos, vocês estão vendo aí que há um só corpo, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, um só Deus. Então, tudo isso, como Paulo acabou de ler ali, e Paulo falava na carta dos Hebreus, nós temos que viver em união. Eu não posso estar servindo a esse ou aquele homem. Os pastores são ungidos para nos ajudar nessa caminhada. Mas não é a cabeça do pastor que vai formar a sua fé em Cristo. É a palavra de Deus. Porque essa palavra que fala desse um só Espírito, desse um só Deus, dessa uma só família, um só batismo pelo Espírito Santo de Deus. Você quer comentar alguma coisa mais a respeito disso? Eu queria, assim, comentar... Ou ler, fica à vontade. Que aqui ele se refere aos cristãos como um todo, né? Aos cristãos como um todo. E não, assim, só a igreja local. Não, isso é o papel do cristão tem que ser isso. Quando a gente fala igreja, é importante você falar isso. Que às vezes os irmãos estão falando assim, o irmão certo está falando só da comunidade cristã. Não, não. A igreja na face da terra. A igreja cujo cabeça é o Cristo, como a gente foi visto aqui. Tá? No capítulo anterior. Quem que é a cabeça da igreja? Cristo. O corpo é formado com a cabeça que é Cristo. Então, essa questão que o Paulo está falando, justamente dizendo, a gente não tem que ficar vendo questão de placa de igreja denominacional. Por que tem placa diferente? Meu irmão, porque a multiforme graça de Deus, como a gente já viu nos capítulos anteriores, Deus escolhe e dá dons aos homens da maneira que ele aprove. Então, isso tem muito a ver com o contexto cultural. Por que cada apóstolo foi para uma cidade diferente? Porque Deus sabia que ele precisava de pessoas que pudessem conviver com aquele tipo de sociedade que existia naquela época e pessoas certas para levar a mensagem de Deus. Porque muitas vezes, se você chega numa comunidade ou numa cultura que você não conhece nada de lá, para você tentar chegar e levar a palavra de Deus é difícil. Então você precisa estar justamente ter formas diferentes de levar. Por isso que você vê, às vezes você vê aí pessoas fazendo trabalhos evangelísticos que você às vezes fala assim, poxa, mas
Isso aí tem a ver com, meu irmão, tem a ver com a palavra de Deus, porque Deus escolhe as pessoas da maneira que ele sabe que tem um público para ser alcançado. Talvez eu, você, o Paulo, não sei, não tenha coragem de ir lá no meio do monte de roqueiro lá pregar, mas a gente vê por aí um monte de jovens evangelistas que estão indo lá no meio desse povo e alcançando vidas para Jesus. E isso que é importante, certo, Paulo? E aí o que é o mais importante também? Mais importante não, mas o que a gente tem que destacar? Quando a gente vê que esses dons foram distribuídos por Cristo, porque ele tem autoridade, porque fala lá em 9:10 que ele subiu, né, porque ele subiu aos céus depois de ter nos arrancado da morte eterna, né? E nele a gente tem, como diz o versículo 10, ele vai encher todas as coisas, então tudo aquilo que a gente precisa vem de Cristo. Lembrando que Éfeso era uma cidade muito idólatra, ficava buscando toda a necessidade deles com a deusa Diana. Mas Paulo veio chamar a atenção de novo aos Efésios que em Cristo nós temos todas essas coisas. E como ele fala da unidade e do serviço, nós temos o quê? Que, versículo 11 ele fala que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e edificação do corpo de Cristo. Aí é, uma parte um pouco talvez complicada, Paulo, mas quando eu vou perguntar para o Paulo, mas pergunto para vocês em casa. Quando você ouve a palavra apóstolo, você acha que hoje nós temos apóstolos como tinha na Bíblia antigamente? Sua opinião. Os apóstolos são... como é que eu vou dizer? Eu creio que Deus distribuiu dons e dentre esses dons tem o dom de apóstolo, né? Mas não como muitas das vezes hoje é colocado de uma maneira hierárquica, né? Então eu entendo que não de uma forma hierárquica, mas sim com uma função específica, uma determinada função. Isso é interessante porque justamente há uma série de debates sobre isso, mas quando a gente vê pela palavra de Deus, e se você quiser estar aí na revista depois, apóstolo, irmãos, os apóstolos, como a Bíblia fala, só existiram realmente naquele tempo, porque foram homens chamados por Cristo, ali presencialmente, andaram com Cristo e receberam toda a autoridade diretamente de Cristo para fazer. Aí você fala, como Paulo falou assim, em termos hierárquicos, hoje o trabalho apostólico, o nome apóstolo, não é o que vai fazer diferença na vida da pessoa, mas o trabalho apostólico hoje em dia, comparando com o que a gente vê na Bíblia, é um trabalho missionário. Então, nem todo missionário, e hoje em dia praticamente a gente pode dizer que nem um missionário hoje não quer dizer que ele é apóstolo, mas um missionário hoje faz um trabalho apostólico. Por quê? O que os apóstolos fizeram, principalmente depois que Jesus subiu aos céus? Saíram cumprindo o ID, mas eles estavam indo na autoridade e no poder que Deus tinha concedido para eles. Aí, irmão, quer dizer então que um missionário não tem... Não, o missionário tem os dons espirituais, mas não do jeito que era bíblico. Se você quiser até ler aí na revista, Paulo, isso aí sobre... Tem uma outra página aí que fala sobre os apóstolos. Você pode ler o trechinho. O que a nossa revista diz aí sobre apóstolos? Para os irmãos entenderem melhor. Apóstolos. Um grupo muito pequeno e distinto, que consistia nos 12, inclusive Matias, que substituiu Judas. Paulo e Tiago, irmão do Senhor, Paulo e Tiago, irmão do Senhor, foram pessoalmente escolhidos e autorizados por Jesus e tinham que ser testemunhas oculares do Senhor ressurreto. É nesse sentido que Paulo está usando a palavra apóstolos aqui. Não devemos hesitar, portanto, em dizer que não temos apóstolos hoje. No sentido apostólico, no sentido como você falou. Porque, irmãos, olha só, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, depois a gente vai fazer um fechamento. Ó, apóstolo, se você quiser saber dos 5 dons ministeriais, apóstolo seria o dedo polegar. Depois eu vou explicar por quê. Agora nós vamos falar do dedo indicador, que seria o profeta. A mesma coisa, Paulo. Talvez as pessoas falem assim, mas será que tem profeta hoje em dia? Quem que eram os profetas no Antigo Testamento? Lê aí, o que diz a revista aí que falava sobre os profetas no Antigo Testamento? No sentido primário em que a Bíblia usa a palavra, o profeta era uma pessoa que estava no conselho do Senhor, que ouvia a sua palavra
e que, como resultado, falava o que vinha da boca do Senhor e o fazia com verdade. Noutras palavras, o profeta era o porta-voz de Deus, um meio de comunicação da sua revelação direta. Evidentemente que os profetas de hoje não podem reivindicar para si aquela mesma inspiração dos profetas do Antigo Testamento, porque, se isso fosse possível, teríamos que acrescentar as palavras de tal pessoa às Escrituras. Isso aí. O que é a grande diferença, irmãos? Os profetas, como Paulo leu ali, naquela época, que eram homens que andavam em perfeita comunhão com Deus. Né? Você vê Samuel, Elias, Eliseu, o profeta Natan, são aqueles homens que tinham uma vida completamente dedicada à palavra de Deus. Então, a profecia que eles vinham eram profecias que vinham da parte de Deus e profecias que foram colocadas como palavra de Deus. Então, esse é o principal ponto. Aí você de novo pode me perguntar, então, irmão Sérgio, hoje em dia não tem profecia? Não. Deus continua fazendo profecias. Às vezes Deus usa pessoas para chegar e trazer algo que ainda Deus sabe que vai acontecer com a sua vida, mas aquela palavra é específica para você. Os profetas daquela época, eles falavam para o povo de Deus. Eles traziam a palavra para o povo de Deus. O dom de profecia, hoje a gente também pode dizer que muitos dos nossos pregadores têm essa questão da profecia de fazer um chamamento à nossa vida daquilo que a palavra de Deus já está escrito e que vai se cumprir. Então, hoje em dia, a gente pode, muitas vezes, você vendo as pessoas falando assim, olha, irmão, se você não fizer tal coisa, vai acontecer. Ele não está colocando uma profecia nova, ele está simplesmente sendo tocado pelo Espírito Santo para relembrar para as nossas vidas aquilo que Deus já deixou escrito na palavra dele. Mas, pensando no dedo indicador, o que é? É o que aponta. Então, o profeta é aquele que aponta, direciona para a palavra de Deus, certo? O apóstolo, ele está ali para justamente fazer esse trabalho missionário, esse trabalho de levar a palavra. O profeta aponta a direção. Então, hoje em dia, o dom de profecia na igreja são os dons que continuam sendo ministrados para continuar nos apontando a direção que devemos seguir. Não palavras novas, mas a direção que devemos seguir. Aí temos o evangelista, que é o maior dos nossos dedos, esse dedo do meio aqui. É o maior dos nossos dedos. Por quê? O que você acha que o evangelista tem, o trabalho do evangelista, Paulo? Como diz aí na revista? Manda aí pra gente. Esse termo ocorre apenas 3 vezes no Novo Testamento. Refere-se ao dom de pregação evangelística, ou de fazer o evangelho especialmente claro aos descrentes, ou do testemunho pessoal eficiente. Então, a gente pode falar que o evangelismo é um trabalho, por que eu falei de demais? Porque o evangelismo é um trabalho que realmente tem um destaque. Não que seja mais importante que o outro, mas ele tem um destaque, porque justamente o evangelista é aquela pessoa que tem condições de aonde quer que ela vá, ela está ministrando e mostrando, através do testemunho dela, do conhecimento da palavra de Deus, o que é o reino de Deus sobre a face da terra. E é isso, se você for ver, o apóstolo também faz isso. O profeta também, de certa forma, é o evangelista, mas o evangelista é aquela pessoa que sente dentro dela que ela tem condições de, justamente usando a palavra de Deus, levar de maneira objetiva, direta, esse conhecimento que a gente tem hoje para fora principalmente para fora das portas da igreja. Então, toda vez quando você está no seu local de trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, que você, diferentemente, por exemplo, de missionário, que você não está indo a outros povos para levar para Deus, mas você pode evangelizar a sua vizinhança, você pode evangelizar seus colegas de trabalho, você pode evangelizar a sua família, certo? Você não precisa receber um título de evangelista para evangelizar. O fato de você, principalmente com a sua vida, transmitir aquilo que você está vivendo e se recebendo de Cristo para com os outros, é um trabalho evangelístico. E por isso que tem um trabalho de destaque. Por quê? Porque é uma situação que atinge a maior parte das pessoas. Nem todo mundo vai ter condições de sair para uma missão. Nem todo mundo tem condições de ser usado para Deus para dar profecias para os outros. Mas evangelizar, meu irmão, você tem condição de fazer isso. E aí, as outras duas funções, que é pastor, se você for olhar, é justamente o dedo que a gente coloca aliança, seja aliança de noivado ou aliança de casamento. Pastor, a gente está cansado de saber por que o dedo anelado. O dedo justamente que fala de aliança, de comunhão, de união.
Então, pastor, quem tem o chamado pastoral, é aquele que realmente está preocupado em manter essa união que Paulo está falando. Qual que é a função do pastor, pastor mesmo? Pegar os rebanhos, sempre reunir lá no aprisco, está sempre cuidando, sempre tomando conta, sempre protegendo. Então, essa é a função do pastor. Tá certo? Sabemos que nem todos têm tempo, mas o pastor está muito ligado também com esse último dedo aqui, que eu sempre esqueço o nome, Mindim, Mindinho. o dedo Mindim, que é o mestre, chamado de ensino. Aí vocês vão falar assim, ah, irmão Sérgio, então só o irmão que pode. Não, meu irmão, o pastor e o mestre andam juntos. E você, necessariamente, o pastor tem condições de ser mestre, mas não necessariamente o mestre tem condição de ser pastor. Então, de novo, você pode não ser um apóstolo, você pode não ser um profeta, você pode não ser um evangelista, você pode não ser um pastor, mas você pode ser usado para ministrar aula, como Paulo muitas vezes faz, ministrando aula para os pequeninos na igreja, as outras irmãs que estão aí no projeto Kids nele, o Bruno como no Família nele, o Rodrigo também de vez em quando aparece. Então, esse chamado de ensino é importante também. Tá certo que o ensino, muitas vezes, você acaba ensinando as pessoas mais dentro da própria igreja, né? Mas é um papel muito importante, principalmente para evitar, como em Efésios 4 está falando, que você escute as falsas doutrinas, que você seja levado aí pelo modismo. Porque, infelizmente, a gente vê que hoje existem pessoas que são levadas pelo modismo. Ficam trocando de igreja, ficam trocando, porque elas não estão preocupadas em ouvir a palavra de Deus. Elas estão preocupadas em buscar aquilo que está na moda. Aquilo que, vamos para lá, porque ali tem um movimento, vamos para lá, porque... Ou muitas vezes, porque quando existe alguém dentro da igreja que, no papel de profeta, entrega uma palavra, mostrando a palavra de Deus que, olha, se você não mudar seu caminho, se você não converter, vai acontecer isso, a pessoa não gosta de ouvir a verdade, aí fica buscando outra coisa. Mas o papel do pastor e do mestre são esses, de cuidar da igreja e do ensino. E esses dois principais ministérios existem até hoje. É lógico, os três, como a gente falou, o apóstolo, o profeta e o evangelista, principalmente o apóstolo e o profeta, a gente já não vê tanto. Mas o evangelista, o pastor e o mestre, esse é o trabalho que a igreja tem que fazer constantemente. E aí, lembrando para os irmãos, por que eu falei aqui? Se você for ver quando a gente fecha a mão, o apóstolo, ele fica o polegar por cima. Então, por que a gente não tem realmente o apóstolo como tinha na época da Bíblia? Porque os apóstolos, naquela época, eles reuniam todos os outros ministérios. O ministério da profecia, o ministério do evangelismo, de pastorear rebanho, por isso que Paulo, na cadeia, estava escrevendo a carta para os Efésios, e o ensino da palavra. Paulo justamente foi expulso lá de Éfeso porque ele estava ensinando as pessoas da palavra de Deus. Então, esse chamado apostólico igual da Bíblia, essa questão desse cargo de apóstolo a gente não tem, mas o chamado apostólico tem, porque um missionário que hoje, o pastor antes que trabalhava com a tribo indígena pode falar muito disso, mas o missionário que hoje sai para levar a palavra de Deus, ele sai para mostrar a verdade do reino de Deus, ele aponta as revelações que Deus já trouxe na palavra dele, ele evangeliza, ele mostra como é que se deve, ele pastoreia e ele ensina. Então, se você for ver, meu irmão, o trabalho de um apóstolo hoje em dia é muito difícil. Mas não quer dizer que você também fala assim, se você tem chamado de missão, você não pode fazer, porque, irmão, mas eu não sei ensinar, eu não sei cuidar. Meu irmão, atenta ao dom. Se Deus te deu um dom ministerial de missão, Deus vai te capacitar. Moisés também, quando foi chamado por Deus, falava que não tinha condição. Mas Deus foi lá e trabalhou na vida dele. Então não se preocupe, eu só estou te explicando o que é a palavra de Deus nesse sentido. Dos dons. E a igreja tem que estar constante com isso. Certo, irmão? Você quer comentar alguma coisa, Paulo? Não. E para a gente finalizar, eu quero só lembrar para vocês os 3 últimos versículos que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, meus irmãos, eu queria terminar essa aula de hoje só lembrando isso. Somos parte do mesmo corpo.
precisamos estar em comunhão, exercer essa unidade em Cristo. Busque de Deus esse teu chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Busque de Deus aí. Talvez essa aula de hoje está servindo para mostrar que você tem condições de ser um missionário. Mesmo que você não leve profecia, você já vai estar fazendo um trabalho evangelístico. Né? Porque às vezes você fala assim, irmão Sérgio, mas eu não consigo sair na rua evangelizando as pessoas. Mas você pode evangelizar no seu trabalho. Você pode levar o dom da profecia, que eu digo assim, usar a palavra de Deus para mostrar para as pessoas coisas que estão acontecendo no mundo hoje, que profeticamente já estão escritas. Vê lá Mateus 24, 27, eu não lembro agora, que fala das tribulações. Né? Você pode usar isso. Você pode não ser um pastor na igreja, mas você pode pastorear pessoas que necessitam do seu apoio. Você pode cuidar. E você pode ensinar. Às vezes aquele irmãozinho da igreja que está novo, convertido, que tem às vezes dúvida da palavra de Deus e que não tem vergonha de perguntar às vezes para o pastor, ou tem às vezes até vergonha de perguntar para mim, que sempre digo que eu estou na função de professor, eu não me sinto professor, mas você pode usar. Às vezes você tem um irmãozinho da igreja que você tem mais comunhão, ensina. O próprio projeto Família Nele tem sido para isso. Né? O pastor desenvolveu junto aí com o Bruno esse projeto para isso, para que você estude a palavra de Deus em conjunto com a tua família, ou às vezes até com o vizinho, e você possa, de uma maneira natural, ensinar a palavra de Deus. Então busque de Deus isso na tua vida. E lembre-se, precisamos crescer como igreja, em união, ser esse corpo perfeito de Cristo. E não deixem de buscar, principalmente, esse ministério que Deus está revelando. Você quer tocar mais um louvor? Ou Pode ser? pode? Vamos tocar mais um. Aí a gente já faz oração para encerrar. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores. Oh, Pai, visita todos aqueles enfermos agora, Senhor. Ele morreu lá na cruz, para que tivéssemos perdão. Senhor, perdoa os corações ofendidos, a Deus. Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Aleluia. Jesus, o Deus Emmanuel, seja presente. Jesus, Santo dos Santos, Príncipe da vida, Glória a Deus. rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Isso. Recebe a adoração. Aleluia. Graças a Deus. Jesus, Santo dos Santos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos para orar. E eu peço que vocês, principalmente, estejam orando pela liderança da nossa igreja. Nossa família pastoral precisa muito das nossas orações. São tempos difíceis, tempos que vocês têm visto aí como os nossos pastores têm se desdobrado para fazer todo esse trabalho, manter a igreja unida, ainda que de portas fechadas, viva, saudável. E nós precisamos que eles recebam essas nossas orações. Paulo, você quer orar para encerrar a aula? Deus eterno e misericordioso, Amém, Pai, Senhor. tua presença aqui estamos, Pai. Obrigado. Nesse local, Aleluia, Senhor. nós contemplarmos o cuidado do Senhor, aquilo que o Senhor preparou para É nós. verdade, Deus.
Pai, é impossível não olhar para o lado e para o outro, não ver as maravilhas que o Senhor Sim, faz, Pai, que Deus. muitas das vezes nos passam despercebidos. Amém. Nesse momento te agradecemos e também pedimos pela vida de cada um dos seus Oh, servos, Deus, Pai, principalmente que está pastor Alexandre, assistindo pastor Débora, essa Deus. aula, que vão assistir ainda. Pai, e a família dos nossos pastores, Pai, eu sei que o Senhor tem cuidado deles, Oh, o Senhor é na Deus. vida deles, Pai. Mas eu te peço, Pai, em nome do teu filho amado Jesus, Pai, a tua misericórdia na vida dos Sim, nossos Deus. pastores, dos seus filhos, Pai, para que nesse momento Liberte de eles toda estejam, enfermidade, Pai, com a Deus. mente, Pai, cada vez mais em Ti e confiando em Ti, Pai, porque o Senhor cuida deles, o Senhor cuida de nós, Pai. Nós precisamos confiar em Ti, Pai, e que a fé deles, Pai, esteja cada vez mais firmada na Tua palavra, Pai, que Amém, diz Senhor. que o Senhor levou sobre si, Senhor, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Pai. Amém, Por Senhor. isso já te agradecemos, Pai, pela Tua cura, pela Tua misericórdia nas nossas vidas, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Curtam aí, compartilhem o link. E tamo junto. Um beijo. Paz do Senhor.